Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Vou esperar, quem achou? Amém. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ensinava-nos e prolongou o discurso até meia-noite. Havia ali muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-lhe, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Glória a Deus. Esse é um texto maravilhoso, escrito pelo evangelista Lucas. E ele diz que Paulo, ele estava ali no dia de domingo, quando fala no primeiro dia na Bíblia. Toda vez que falar no Novo Testamento, o primeiro dia na Bíblia é o domingo. No primeiro dia da semana, no domingo, eles estavam ali reunidos em um culto, e esse culto se tornou vigília, porque a presença de Deus ali era algo intenso. E Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele conduz a reunião até a meia-noite. Isso é muito interessante, porque alguém uma vez me perguntou: pastor, que hora que termina o culto? E eu fico meio complicado em responder que hora que termina o culto, porque eu sei que o culto começa a hora que eu estou dizendo que vai começar. Por exemplo, no culto de domingo, o culto começa às 19 horas. Então, 19 horas em ponto eu estou começando. Agora, quando vai terminar, a minha previsão é de terminar, por exemplo, 21 horas. Mas essa é a minha previsão. E talvez não seja a previsão de Deus. No último oxigênio que a gente teve aqui, a gente estava orando, e eu queria terminar o culto, me passaram para terminar o culto. Quando eu peguei o microfone, o Espírito Santo começou a pegar a igreja de uma tal maneira, que eu olhei para a pastora Lucivana e falei assim: não tem como terminar o culto. Eu estou tentando terminar, estou tentando falar no microfone, ninguém me ouve. Então, assim, tem momentos, que o culto, quando Deus pega a direção do culto, então o terminar dessa reunião depende dele. E quem está envolvido, quem sentiu, ou quem está sentindo naquele momento a presença do Espírito Santo de Deus, ele está pouco preocupado que hora que vai terminar o culto. Sabe por quê? Porque ele entrou para dentro. Ele entrou para dentro do ambiente de glória. E quando você entra no ambiente de glória, você se esquece, o tempo é algo menos importante. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para orar, e a Bíblia diz que a glória de Deus envolveu Moisés ali na sua glória. Ele ficou 40 dias ali e ele não sentiu fome, ele não sentiu sede, ele não sentiu vontade de ir embora. Sabe por quê? Porque quando a gente entra dentro da glória de Deus, o tempo é o menos importante. Agora, quando a gente entra dentro da igreja e a gente fica na janela, aí, meu amado irmão, aí o tempo é importante, porque aqueles que ficam na janela, eles ficam de olho o quê? Ele chega para você e diz: pastor, que hora que vai terminar o culto?
Não é 9 horas? Os irmãos estão ali, um está sendo batizado com o Espírito Santo, outro está sendo renovado, outro está recebendo cura lá, e o irmão preocupado, pastor, já passou 5 minutos, você não vai terminar? Sabe o que acontece com esses irmãos? Eles estão na janela, porque se eles caem para dentro do ambiente de glória, o tempo é menos importante, porque na presença de Deus, a Bíblia diz, não se apresse a sair da presença de Deus. E às vezes quando passa, meu irmão, é porque Deus quer. Porque assim, você acha que eu não tenho vontade de chegar em casa cedo? Você acha que eu não tenho vontade de, por exemplo, terminar o culto, encontro de fé de manhã cedo, porque eu vou para casa, a gente tem que fazer comida, e a gente tem que voltar depois. Você acha que a minha vontade não é só que a gente tem que entender para onde a nuvem está nos levando? A gente tem que entender para onde a glória de Deus está nos levando. E a Bíblia diz que Paulo estava ministrando ali, e a glória de Deus tomou aquele lugar, com a ministração da palavra, que ele chegou à meia-noite. Olha o que diz a Bíblia: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, olha, Paulo era o mais interessado em terminar aquela reunião cedo, porque ele tinha que levantar cedo e viajar. Às vezes a gente, por exemplo, quinta-feira agora vai vir um pastor lá do Mato Grosso, né? Um dia nessa semana aí, nesse mês vai vir outro pastor lá de Salvador. Então me diz que vai ficar hospedado aqui em São Paulo. Agora me diz uma coisa, de quem é a pressa de ir embora? Eu moro aqui, você mora aqui, você mora em Campinas. De quem é a pressa de ir embora? Do pregador, que vai pregar. A pressa é dele. Mas a gente aprendeu o seguinte, que nós temos que dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Você lembra assim, ó, eu já falei, nunca gostei de carnaval. Eu sou um cearense meio diferente, ó, nunca gostei de carnaval, nunca gostei de forró. É um cearense que não gosta de forró, ele está com defeito de fabricação, né? Então eu não gostei. Luiz Gonzaga não era meu ídolo, né? Mas assim, a maioria de vocês aí, que não nasceram no berço evangélico, chegava numa época como essa hoje, você virava 3 dias no carnaval, e ninguém ficava cansado, ninguém levava Red Bull, porque não tinha Red Bull na época, e ninguém reclamava. Agora numa reunião de igreja, você fica 1h30, passa 5 minutos, 1h35 e já sai bicudo. Semana que vem eu não vou vir. Teve um irmão aqui que chegava aqui para mim, ó, eu gosto de ir lá no Swiss Park, porque no Swiss Park 8h30 termina o culto, começava cedo, 8h30 termina o culto. Falei, irmão, então vai para lá, volta para lá para o Swiss Park. Porque Paulo diz o seguinte, o mais interessado para ir embora era o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que o Espírito toma ele lá e ele prolonga o discurso até a meia-noite. E o verso 9 diz que tinha um jovem lá chamado Eutico. E esse jovem estava aonde? Sentado na janela. Meu irmão, pior coisa para um crente é quando ele fica sentado na janela. E o que tem de crente sentado na janela? O que é um crente sentado na janela, Ju? É um crente que ele não está nem dentro, nem fora. Ele está com o olhar assim fora, para ver o que está acontecendo lá fora. Ele está com os pés aqui, mas a cabeça está do lado de fora para ver o que está acontecendo. O que tem crente agora, nesse tempo agora, nessa época lá, com o olhozinho na Globeleza, né? Pulando carnaval santo, carnaval gospel. É um pensamento meu, quem está me ouvindo agora, pensamento meu. Eu acho assim, eu não sou a favor
por exemplo, da igreja, da 8ª igreja, fazer um bloco de carnaval, né? Sai a Denise como passista na frente, o esposo dela tocando lá, e a igreja desfilar lá para dizer que nós estamos fazendo um evangelismo gospel. Ô irmão, tem 365 dias para a gente fazer evangelismo, e as pessoas dizem que a gente vai fazer um evangelismo criando bloco de carnaval dentro, né? Para evangelizar. Ah, irmão, a gente está só disfarçando. É igual aquele negócio lá, não, olha, eu vou tomar uma cerveja sem álcool, né? Porque não é pecado, não tem álcool. Meu irmão, você está só disfarçando. Você está com vontade zona de pular carnaval, você está com vontade zona de tomar uma cerveja com álcool, e fica com essa história de tomar uma cerveja sem álcool. É ou não é? Então eu não sou a favor, mas eu também, por um tempo agora eu comecei a refletir. Eu sou a favor das igrejas estarem abertas numa semana como essa, para que os irmãos possam estar orando, porque essa semana é uma semana de guerra, é uma semana que tudo que está acontecendo nesse país, no Brasil, está sendo preparado para que o diabo manifeste a glória dele aqui nesse Brasil, e a gente sai tudo para comer em chácara e não sei aonde. A igreja tinha que se levantar, tinha que ter culto de manhã, de tarde, de noite, esses irmãos tinha que ter 24 horas de oração, a igreja aberta, orando, intercedendo. Sabe por quê? Porque enquanto a igreja está se divertindo, né, Satanás, através dos blocos de carnaval, está ceifando pessoas. Se você pega a notícia agora à tarde aí, nos jornais, você vê o tanto de gente que já morreu nesse carnaval. Tantas de pessoas que pegaram doença, HIV, AIDS. Tantas meninas que vão sair e daqui a 9 meses vão ter crianças, vão estar grávidas. Tanto roubo. E a gente, em vez de orar, a gente, em vez de interceder, de ser luz nesse mundo, a gente fica no churrasco. Não que isso é pecado, irmão, mas não, eu tenho 47 anos. Quantos anos que eu tenho? 47. Eu lembro uma coisa: feriado era o dia que a igreja, na época eu me converti, a igreja estava cheia. A igreja estava cheia. Hoje, todo pastor que gosta de ver os membros na igreja, ele treme quando tem um feriado. No ano passado, meu Deus do céu, tanto de feriado que teve, e as pessoas que não têm dinheiro, é só viagem. Eu orei, falou assim, não pode ter tanto feriado esse ano, e graças a Deus que esse ano não vai ter muito feriado, porque antes os feriados era para quê? É para os crentes ir adorar a Deus, mas hoje não. Hoje os feriados é os dias que a igreja está mais vazias. Então, a igreja nós estamos como luz. Então, não tem como, nós estamos na última hora da igreja aqui na terra. E não tem como nós sermos crente indeciso, crente que fica na janela. Você tem que tomar uma decisão, meu irmão. Você sabia até quando você não toma uma decisão, você tomou? A Bíblia diz que Eutico estava ali, sentado na janela, ele não estava nem, ele estava dentro da igreja, mas com o olhar para fora. Ele começa com a distração, ele começa se encantando com o lado de fora, e não é isso que acontece com os crentes hoje. Eles começam a paquerar, a fletar, a namorar com o mundo lá fora, e aí eles ficam dentro da igreja, e eles ficam lá fora da igreja, eles ficam dentro da igreja, e eles ficam lá fora da igreja. Eles não testemunham mais. Ele fica 1 ano dentro de uma escola e ninguém sabe que ele pertence a uma igreja. Ele fica 1 ano dentro de uma escola e ninguém sabe que ele é convertido, que Jesus Cristo salvou ele. Saiu uma pesquisa
no IBGE que nós temos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Só que desses 40 milhões tem uma porcentagem muito grande que se declara agora evangélico não praticante. Quem é essa turma, esses evangélicos não praticantes? É a turma da janela. É a turma que nem fica dentro, mas com o olhar lá para fora. É o pessoal que está na janela, é os eúticos da vida. E sabe qual é o problema disso, irmão? Que uma hora a gente dorme. Uma hora a gente dorme e Satanás vai e empurra a gente para fora e a gente cai do terceiro andar. Eutico olha para fora e sente o impulso e a tentação penetrando a sua imaginação. Quantos crentes? Eu tenho uma história de um amigo meu. Ele foi para os dois, um é daqui, o outro já não está mais aqui, mas esteve aqui um tempo. O cara foi lá, ele foi lá no mercado, e aí ele foi pegando na cestinha, colocando na cerveja. Aí o irmão entrou, falou: ei, pai do Senhor, irmão. Ele colocando a cervejinha de volta. Aí ele está disfarçando lá, enrolando, quer comprar alguma coisa. O irmão conversa com ele um pouco, vai embora. Aí ele vai lá e pega as cervejas e coloca tudo de volta. Aí o irmão esquece de comprar alguma coisa. Quando ele volta, o irmão está passando no caixa lá com a cestinha cheia de cerveja. Sabe, irmão, quando a gente senta na janela da fé, a tendência é a gente cair, a gente dormir, a gente ficar entorpecido. A palavra, ela vem e ministra o coração de toda a igreja, e o nosso não ministra. Sabe por quê? Porque a gente está dormindo. Você já andou num estado de sonolência? É ruim demais. Você fica nem lá nem cá. Você fica um vivo morto. Então sentar na janela e ficar no meio provoca um desinteresse por Jesus. Quando você está sentado na janela, que você não assumiu um compromisso com Deus. Por exemplo, eu fico pensando, o que leva uma pessoa que já aceitou Cristo como Salvador na sua vida, e ele está 2, 3 anos, ele não batizou ainda? Por quê? Ele está na janela ainda. Quando você fica na janela, você perde o interesse. Você não tem interesse por Jesus, você não tem interesse por Bíblia, você não tem interesse por oração, você não tem interesse pela igreja. Geralmente eu conheci algumas pessoas que vinham na igreja, igual quando eu fazia na igreja católica, no domingo. A gente ia, ficava do lado de fora da igreja esperando a missa terminar, porque depois que terminava a missa, era o momento que a gente saía para a praça. A diversão era toda ali em redor da praça, a igreja matriz, e a gente esperava terminar a missa, para a gente sair com a galera, e beber, e curtir, e fazer tudo. E muitas vezes acontece isso dentro da igreja, para passar a hora, né, de dar um encontro das 9 horas, porque sair 6 horas da tarde é ruim, 7 horas é muito cedo, 8 horas está mais ou menos. Então a gente vai na igreja 9 horas, e a gente fica de olho lá para a gente poder sair, mas a gente não está com interesse nenhum. Então Eutico, ele representa o crente que está com o pé na igreja e o pé fora da igreja. As janelas é atraente, mas ela adormece a nossa alma. Quando você começa a olhar muito para fora, você esquece muito o que está dentro. Você não consegue desfrutar. É igual, por exemplo, um marido ou uma mulher que ela começa a olhar para o casamento da outra pessoa. O marido dela é melhor, a esposa dele é melhor. Ela começa a olhar para fora e ela começa a esquecer de
quão bom marido ele tem, quão boa esposa ele tem. Então quando a gente começa a olhar muito para fora, a gente esquece daquilo que está dentro. Quando a gente começa a ficar na janela e olhar aquilo que o diabo está fazendo lá fora, a gente esquece de ver aquilo que Deus está fazendo aqui dentro, e Deus está transformando vida. A igreja, ela precisa despertar. Num culto de domingo, 6 pessoas aceitam Jesus, e a igreja fica apática. O pastor tem que dizer assim: na minha época, a igreja celebrava para você ouvir um aleluia dali, outro aleluia dali. Sabe por quê, irmão? A igreja está saindo de dentro do templo e começando a sentar na janela. Isso não era para pastor nenhum. Quando uma pessoa levantasse a mão para aceitar Jesus, a igreja devia estar em lágrimas, orando, agradecendo, aplaudindo, fazendo barulho. Nós precisamos de um avivamento dentro do nosso coração. Deixa eu falar para vocês, a palavra de Deus não mudou, a porta, ela ainda continua pequena. Eu não sei quem achou que a porta escancarou e pode ser de qualquer jeito, continua pequena, a porta de entrada para o céu. E a volta de Jesus, ela está mais próxima do que longe. Se os discípulos há 2000 anos atrás já achavam que estava perto, o que é que você acha 2000 anos depois, se não está próximo à vinda de Jesus? Eu não sei quem foi que falou que a palavra mudou, que as coisas mudaram. Se o próprio Jesus Cristo disse: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele diz: eu não mudo. Eu sou o ontem, hoje e sou eternamente, eu não mudo. E se nós aprendemos que domingo passado, que a palavra de Deus viva na nossa vida, ela é o próprio Jesus, então a palavra de Deus não muda, ela não vai mudar. Não, mas não é porque a gente virou gospel que a palavra vai mudar. A palavra continua a mesma, Ele vai voltar. Agora, a janela, ela nos conduz à acomodação na vida cristã. Está tudo bem, a gente passa uma semana sem orar, a gente passa um mês sem orar, a gente passa um mês sem ler a Bíblia, a gente pede para abrir no Novo Testamento João, a pessoa não sabe João, quem é João? O marido da Maria. Está tudo bem, porque é gospel, porque a gente vem para a igreja e o pastor tem que entreter. Se o pastor falar a palavra, o pastor parece que estava bravo, parece que brigou com a irmã Antônia. Mas se o pastor vem aqui para dizer: você vai ser vencedor, pode continuar pecando aí, o importante é que Deus te fez um vencedor, um príncipe aqui na terra, fica do mesmo jeito. A pior coisa que tem para um pastor, sabe o que é? O pastor conhecer a vida do irmão, que o irmão era um desviado dentro da igreja, aí o irmão morre, aí o pastor vai fazer o enterro, o pastor: e agora? Aí tem que chegar lá assim: então, irmãos, a vida pertence a Deus, então Deus sabe para onde que ele foi. O pastor olha pela palavra de Deus e diz: isso aí foi para o inferno, mas eu não posso falar isso, né? Aí você fala assim: Deus sabe de todas as coisas. E a gente fica tentando, né? É nosso, não? A gente fica tentando consertar as coisas. A gente fica tentando assim: né? Mas o cara viveu uma vida ímpia, traía a esposa, enganava todo mundo, roubava, matava, mas como é parente da gente, a gente fala assim: não, mas quem sabe, né? A gente quer se enganar, que quem sabe no último suspiro, né? No coma que ele teve lá, no último suspiro, Deus falou com ele, e ele se arrependeu. A gente vai ter surpresa. Às vezes desconforto para mim, o irmão liga lá: o pastor, morreu um fulano de tal, você pode me chamar um dia para
para fazer um velório de alguém que eu nem conhecia. Aí eu chego lá com o nome do cidadão, fulano. Quem era? Como é que era a vida dele? Não tem o que falar. Então, meu amado irmão, a porta, ela não ficou grande, ela continua pequena. Ela continua estreita. A janela, quando você fica na janela, você fica numa acomodação espiritual. E o próximo passo, sabe qual que é? A sonolência espiritual. Todos aqueles que ficam na janela, que não desce para o meio da glória de Deus, eles começam a ficar na janela. Sabe qual é o problema? Eles vão começar a ficar sonolentos dentro da igreja. Deus vai estar falando, ele não vai estar ouvindo. É assim ou não? Ele vai estar preocupado com 5 minutos que passa do culto, do que com a presença de Deus. E eu estou falando isso, irmão, mas eu não estou preocupado com isso não. Eu estou treinando aqui, ó. Quando Deus não coisa, é 9 horas em ponto, para mim tá da hora. Para mim tá da hora. Não é porque ninguém está me reclamando que o culto está passando, porque eu já melhorei. Você lembra? Um ano era 9h30 que terminava, Jesus falando ou não. Jesus não falava, eu falava até 9h30. Mas eu já fui curado disso. Hoje tem dia que eu prego 20 minutos, tem dia que eu prego 15, tem dia que eu prego 1 hora. E o que é isso? É assim, Deus falou, entendi que falou. Se foi em 15 minutos, terminou em 15. Se foi em meia hora, terminou em meia hora. Então o problema o negócio é deixar Deus falar. Agora, a janela, ela nos conduz a uma acomodação espiritual. O próximo passo é você ficar dormindo dentro da igreja, né? E eu vou falar uma coisa, e tem gente que você olha daqui e dorme literalmente dentro da igreja. Ou você já não viu alguém dormindo do seu lado? O cara baba dentro da igreja. Oh meu Deus. Eutico vivia no limite entre o mundo e a igreja. E por isso, a Bíblia diz que ele adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Sabe o problema, irmão? O problema é quando a gente está na janela, que a gente dorme. Você sabe o que é dormir profundamente? É quando você entrega todo o seu corpo ao sono. Você se entregou, você foi abatido, o sono te pegou. E quantas pessoas estão dentro da igreja, dormindo profundamente dentro da igreja? No mar, nem se Jesus vir pregar, ele acorda. Ele acorda. E tudo que você vai falar para ele, ele já sabe. Ele já aprendeu. Eu lembro de um pastor que falou, eu perguntei para ele assim, tinha um ministério abençoado. Perguntei para ele, pastor, quanto tempo você ora? Como é a sua vida de oração? Aí ele deu uma daquelas bem espiritual. Ele disse, olha, eu não tenho tempo assim de oração. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou andando, eu estou orando. O que ele diz? Eu não separo um tempo para mim orar. Ele fala, 24 horas eu estou orando. Mentira, irmão. Um ano depois o pastor caiu, perdeu a igreja, caiu. Porque eu duvido que alguém aqui anda 24 horas em espírito orando. Então o próprio Jesus, ele tinha tempo, ele tirava tempo para ele entrar no Getsêmani para orar. Depois de um prolongado discurso, ele saía com os discípulos para orar. Então nós devemos ter tempo com Deus, para que nós não passamos por uma sonolência. É melhor você acordar muitas vezes de madrugada para orar e dormir na oração, do que você dormir na sua vida espiritual. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Eu já muitas vezes eu acordava para orar, tipo 3 horas da manhã, e eu acordava depois, 6h30 da manhã, dormia de joelho ali, né? E eu não conseguia nem levantar, porque as pernas estavam doendo.
Mas eu criei o seguinte: olha, a minha intenção era ficar a madrugada inteira acordada. E aquilo me manteve em pé. Porque é melhor muitas vezes você dormir nos pés de Jesus tentando orar de verdade, do que você entrar numa sonolência dentro da igreja. A Bíblia diz que Eutico caiu, mas graças a Deus, que a Bíblia diz, olha o verso número 10, descendo porém Paulo inclinou-se sobre ele, e abraçando disse, não vos perturbe, porque a vida está nele. Sabe o que acontece, irmão? Graças a Deus que o Eutico dormiu dentro da igreja, e Paulo foi lá e através do Espírito Santo de Deus ressuscitou ele. E a minha oração é que através da palavra de Deus que é ministrada pelos pastores que passam por aqui, se por acaso nós, eu ou você, nós começarmos a uma sonolência, que a palavra de Deus ela venha nos dar vida de novo, que a palavra de Deus venha ressuscitar a nossa vida espiritual de novo, que possamos sair desse estado de sonolência, né, e entrar num estado de vida com Jesus, através da sua palavra. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, colocar a mão no seu coração. Nós vamos agora fazer uma oração e pedir para que Deus traga um avivamento na nossa vida, pedir para que Deus traga um avivamento na minha casa, na minha família, e que nós não possamos de maneira nenhuma dormir nunca mais na nossa vida espiritual, que nós não possamos nunca mais ficar na janela, ficar indeciso entre servir a Deus e entre servir ao mundo. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu quero te pedir neste momento, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, trazer vida para o teu povo, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, trazer vida para a tua igreja, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, derramar, Senhor, da tua graça, do teu poder, Senhor, Deus, que haja uma ressurreição espiritual, meu Deus, na nossa vida, através da tua palavra, meu Pai, que a tua igreja, meu Deus, se levante como um exército, ó Deus, no meio desse mundo tenebroso, meu Pai amado, que possamos tomar, meu Deus, uma decisão, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está nos recrutando para o teu exército, ó Pai, para guerrear, meu Deus, as tuas batalhas, meu Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, eu te peço, meu Pai, que haja um avivamento espiritual na nossa vida, que haja, meu Deus, um mover de Deus, ó Pai, nos nossos corações, ó Pai. Ah, Senhor amado, vai derramando da tua presença na nossa vida, vai derramando, ó Deus, do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Traga um avivamento nesta igreja, traga um avivamento no meio do teu povo, meu Pai. Oh Espírito Santo de Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Abre o céu sobre a nossa vida, meu Pai, que haja ressurreição espiritual sobre cada um de nós, ó Pai. Oh, continue orando, continue orando. Oh Espírito Santo de Deus, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Que nessa tarde, Pai, a tua palavra possa ter vindo de encontro a cada um de nós, que possamos buscar, meu Deus, a tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Teve uma época que eu trabalhei de segurança armado, e quando era assim mais ou menos umas 2 horas, sempre dava aquele sono. E eu lembro que tinha um rapaz lá, o Carlinhos, ele era muito brincalhão, e eu estava ali sentado na mesa, e de repente veio um sono, veio devagarinho, e eu dormi ali, cochilei, fiquei numa sonolência. Aí o Carlinhos foi lá, tirou a arma do meu coldre, escondeu, ligou lá na portaria, e ele falou: ó, o Benício, chama o Sandro aí. Aí quando o Benício me chamou, que é AP, Sandro, que eu levantei, que eu coloquei a mão aqui, a arma não estava mais, e o medo, e aquele pavor assim, você acordar
naquela sonolência. O problema da gente estar sonolento na nossa vida espiritual é que qualquer hora o diabo pode tirar as armaduras que Deus colocou na nossa vida. Efésios 6. O diabo pode roubar as nossas armaduras. E quando você olha, você está desprovido. Você lembra de Sansão? Sansão diz que o sono veio. Foram lá, cortaram o cabelo de Sansão. E quando ele acordou, falou assim: eu vou acordar e vou derrotar os filisteus. Quando ele olhou, o Espírito Santo já não estava mais sobre ele. Que de maneira nenhuma aconteça isso conosco. Que nós possamos estar sempre atentos. Paulo diz: sempre vigilante, vigiai e orai. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estaremos aqui hoje ainda, às 20 horas, na nossa segunda noite de oração Oxigênio. Quero convidar você para estar conosco no nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Pai, nós queremos te louvar nessa tarde, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Daqui a pouco nós estaremos na nossa segunda noite de oração, Pai. Que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todos sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida, vai na paz do Senhor.